abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quinta-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. E, ó, a parada é a seguinte... Quem me ouviu ontem se deu bem. Demos várias dicas aí de jogos de Libertadores para vocês apostarem. E vamos hoje às novas dicas aí da 1xBet. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, usando o nosso cupom promocional com a palavra futebolaço, com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito e também você pode ganhar até R$ 1.200 de bônus. Hoje nós temos alguns jogos muito interessantes e ó, são jogos decisivos aí, porque quem se classificar joga já as oitavas e a última rodada da fase de grupos. Palmeiras e Bolívar, duelo aí de líder contra vice-líder, o jogo é na casa do Palmeiras e o líder é o Bolívar e não o Palmeiras. Barcelona de Guayaquil contra a equipe do Cerro Porteño. Temos também Boca Juniors e Monagas, Colo-Colo e a equipe do Deportivo Pereira, tá? Essas são as partidas de hoje na Libertadores e vocês podem fazer as apostas de vocês por lá, tá bom? Vou dar algumas dicas também para vocês aqui da Conmebol Sul-Americana, tá? Temos hoje, por exemplo, LDU e Universidade César Valerro e também Botafogo e Magallanes, jogos aí do grupo do Botafogo, mesma situação, o grupo se define hoje. Temos também Santos jogando contra o Blooming, o Santos aí já está eliminado, e News Old Boys e Audax Italiano. Peñarol e América Mineiro, o América Mineiro joga aí a classificação dele na Sul-Americana. Vamos torcer para o América Mineiro aí classificar, né, que ele fica mais enrolado em mais uma competição. E temos aí Defensa e Justiça e Milionários. Essas são as partidas de hoje para vocês apostarem lá na 1xBet. Além de apostar, ganhar uma grana, se divertir, vocês ajudam muito aqui o meu trabalho. É muito importante que vocês façam as apostas de vocês lá na 1xBet. Eu sei que o cardápio de bet hoje está bem variado, mas dá uma moral nos parceiros comerciais da gente. Tamo junto. Dito isso, galera, vamos aí às informações. Primeiro, Maicon, Serginho estão treinando aí com o grupo e caso o Vasco queira, para a rodada depois do Botafogo, que é o jogo do Cruzeiro, estarão aptos a atuarem, tá? Para o jogo de domingo contra o Botafogo, 4 da tarde, vai o elenco e vai os jogadores que nós temos no momento, tá? Infelizmente o Gabriel Peck tá fora, recebeu o terceiro cartão amarelo. Ontem o Botafogo divulgou mais uma parcial de venda de ingressos, 28 mil ingressos já tinham sido vendidos. O jogo é domingo no estádio Newton Santos, capacidade lá é para pouco mais de 40 mil lugares, o estádio deve estar lotado ou praticamente lotado, tá? O Botafogo hoje é o líder do campeonato a 7 pontos do segundo colocado, que hoje é a equipe do Grêmio. Sobre treinador, o Vasco está adotando cautela, o William Batista vai sendo mantido por hora, o Vasco não chegou ainda a entrar de cabeça em cima de um treinador, está analisando as oportunidades porque não quer errar. De fato, é a maior probabilidade é que seja um brasileiro e o Rogério Ceni sai um pouco na frente. Tem essa questão aí, né, da parte interna dele não agradar tanto, né? Ele tem um bastidor meio complicado, a questão do trato, mas diria que hoje ainda segue sendo o favorito, tá? Devemos ter novidade mais agora para a reta final da semana. Mas não se surpreendam caso o William Batista vença o Botafogo bem, se o Vasco não acaba esperando mais um pouco. Agora, sobre a situação de reforços, olha, a situação é a seguinte: Lanzini, o Vasco enviou a proposta 3 semanas atrás para o jogador, está aguardando o retorno do atleta e até agora não teve. Lanzini está aí com a família, na Disney, de férias, curtindo lua de mel, tá tranquilo, tá livre no mercado, ele não tem pressa para definir o seu futuro, né? O mês de junho encerra agora dia 30, acredito que o Lanzini deve dar um retorno para a semana que vem. E aí o que acontece? O Vasco precisando para ontem contratar um jogador. Como o Vasco tem concorrência no Lanzini, tem mundo árabe, tem Turquia, e o Lanzini não respondeu a proposta do Vasco, o Vasco já está, né, dando linha na pipa e não está esperando o Lanzini. E aí o nome que surge
É o meia uruguaio barra espanhol, ele é nascido na Espanha, mas é naturalizado uruguaio, foi convocado recentemente agora pelo El Louco Bielsa para defender, desculpa, a seleção uruguaia. O jogador tem 23 anos, joga no Schalke 04 da Alemanha. O Schalke foi rebaixado para a segunda divisão da Alemanha. O jogador tem contrato até 2026. Ele foi adquirido na temporada aí 2021 pela equipe do Schalke em definitivo. E aí o que acontece? A equipe do Schalke quer fazer grana com o jogador. Comprou o atleta e agora quer fazer uma grana. O Vasco enfrenta a concorrência do São Paulo. Segundo apurou o companheiro Joel Silva do Lance, o Vasco já fez uma proposta ao Salazar junto ao Schalke na casa de 3 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do jogador. O Vasco está aguardando um retorno aí da equipe alemã para ver se consegue definir a negociação. O São Paulo, a informação que a gente tem é que quer o jogador também, mas queria pagar pelo empréstimo e deixar uma opção de passe fixado, já que é um jogador que nunca atuou aqui na América do Sul e se tem naturalmente algum receio, né? Vai que ele não performa tão bem aqui. Ele é um jogador feito na base aí do Albacete, né? Também passou na base do Málaga e aí se profissionaliza na temporada 2018 pelo Málaga, né? No Málaga ele vai para o Frankfurt da Alemanha, o Frankfurt empresta ele para o Malagueño, aí ele volta ao Frankfurt, ele é emprestado para o Corona da Polônia, do Corona da Polônia ele volta ao Frankfurt, o Frankfurt empresta ele ao São Paulo, né, que é um clube também alemão, ele volta ao Frankfurt, ele é emprestado ao Schalke e depois do empréstimo o Schalke compra o jogador, tá? Segundo o Transfermarkt, o jogador foi comprado por 1,5 milhão de euros, tá? Foi o valor que foi comprado o Rodrigo Zalazar. É um jogador que vem sendo convocado para a seleção uruguaia. Vamos aos números aí do Rodrigo Zalazar, segundo o SofaScore. Ele tem 55 jogos disputados desde 2021 pelo Schalke, 43 desses jogos como titular, 9 gols marcados, 11 assistências, 182 minutos em média ele leva para poder participar de um gol, fazendo um gol, dando assistência, ou seja, a cada 2 jogos aí ele dá um gol, ou ele faz um gol, dá uma assistência. Ele criou 11 chances claras nesses 55 jogos, acho pouco. Ele tem 2 passes decisivos, de média, né? 2,5 dribles certos por jogo, média de 54% de aproveitamento, média de 2 faltas sofridas e 7,7 bolas recuperadas por partida. Esses são os números aí do Rodrigo Zalazar, tá? Por hora, outras situações como Lianco, praticamente descartado. O valor que o Southampton pediu, o Vasco não quer pagar, né? Lá na casa de 5, 6 milhões de euros. O Vasco está fora da negociação. Por hora, o Maicon chega na vaga do Lianco. O Vasco ainda vai buscar um outro zagueiro. Outro jogador também que se interessou pela proposta do Vasco, mas como não vai ter um acerto com o Sevilha, já que o Sevilha não abre mão da multa rescisória do Fernando, já que ele não quer vender o jogador. Se chegar lá e depositar a multa, não tem o que fazer. Se acertou com o jogador, leva. Ele tem 36 anos de idade e aí a multa dele é 3 milhões de euros. A 777 acha que não vale a pena pagar 15, 16 milhões de reais num jogador de 36 anos que não tem revenda e vai jogar mais 1, 2, 3 temporadas, se muito. Então eles acham que não compensa, então o negócio morreu. O Fernando gostou da proposta, achou interessante, mas dentro desse molde aí não vem. Tá arriscado, como o Fernando gostou muito, ele pode ser que ele venha no meio do ano que vem, dependendo de como ande a situação do Vasco daqui até lá. O Medel joga de primeiro volante e joga também de zagueiro pela direita. Ele vem jogando até na seleção chilena de zagueiro. Então o Medel fica aí como uma opção ao Fernando. Tá bom? Então essas são as situações. Fernando dificilmente vem, o negócio engasgou. Lianco, nesse momento também praticamente descartado. Lanzini não responde a proposta do Vasco, né? Tá observando aí, não definindo o futuro. O Vasco tem pressa e tá indo agora no Rodrigo Zalazar e tem uma disputa nesse momento com a equipe do São Paulo. William Batista,
por hora segue mantido, tá bom? Então é isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. O vídeo acabou da minha parte aqui, mas a resenha continua aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.